Boa noite com Jesus. Vamos ver aqui na Bíblia Sagrada, em Apocalipse 22, verso 17. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo vem. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Pai Celeste, Deus amado, podemos orar certos de que estamos falando com o Deus de Abraão, com o Deus de Isaac, de Elias, de Jacó, de Davi, de todos os profetas, de todos os apóstolos. Podemos falar assim, orar assim, em qualquer lugar, na hora da comida, em qualquer instante, crendo que estamos falando com o Senhor Jesus Cristo. Nós estamos falando com o Senhor Jesus Cristo. Por isso pedimos ao Senhor perdão dos nossos pecados e fazer com que esse culto seja mais um culto que dedicamos a Ti. E que estejamos prontos para ouvir o que o Espírito nos diz. E mais do que isso, colocarmos em prática aquilo que Ele nos falar. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e agradecemos estas bênçãos. Amém. Assentai. Hoje eu tive uma audiência, um atendimento com um pastor da Assembleia de Deus, interessado na mensagem, que já tem estudado há muito. E ele falando sobre as três pessoas distintas, o que viria a ser realmente a blasfêmia contra o Espírito Santo. Por que quem blasfema contra o Filho tem perdão, contra o Espírito Santo não tem perdão? E eu mostrei para ele que blasfemar contra o Espírito Santo é blasfemar contra o Filho, contra Deus, contra o Pai. Ninguém blasfema contra o Espírito Santo sem blasfemar contra Jesus Cristo. Por causa do ofício que Jesus tinha como cordeiro, como sacerdote. Então ele disse assim, que aquele que blasfemar contra o Filho tem perdão, mas contra o Espírito Santo não tem. Na verdade, a blasfêmia contra o Espírito Santo, ela vem de palavras e também atitudes, gestos e atitudes. Uma mulher teve uma atitude muito rebelde com o profeta de Deus, irmão Branham. Ela estava sumariamente vestida. No santuário, ele desceu de lá e cobriu as suas pernas com um paletó. E ela saiu vociferando
contra ele, caiu morta logo em seguida. Saiu blasfemando. Agora, o certo é que a blasfêmia resume-se nisso: a pessoa atribuir ao diabo uma obra do Espírito Santo. Então não importa se quem seja diz para ele, precisa ter muito cuidado. Porque se a pessoa está sendo usada por Deus e você atribuir aquilo ao diabo, você está blasfemando. Isso não tem perdão. Agora, podia ser como o filho estava sendo usado por Deus. E eles diziam que era Beelzebul, demônio. Então eles blasfemaram contra o Espírito Santo. No entanto, foi o filho. Eles alvejaram o filho. É fácil de entender, não é? E não importa. Por isso que a gente não deve estar brincando, remedando as pessoas falarem língua estranha, estar brincando com os dons que outros têm mesmo nas denominações, zombando. Porque entre eles há muitos que são realmente Deus, falando em língua, Deus curando. É muito perigoso você abrir sua boca. Nós temos uma referência aqui que vamos ler daqui a pouco, que vai nos orientar melhor sobre isso. Às vezes nós incorremos no risco de nos ferirmos dentro da própria igreja, nos ressentirmos com uma mensagem, sendo que, a princípio daquela mensagem, no princípio, nós estávamos concordando que era Deus falando. Logo, que aquilo nos fere, então nós já mudamos de opinião. E o nosso espírito fica rebelde. Ou é Deus falando, ou não é Deus falando. Se não é Deus falando, deixa esse homem falando sozinho. Agora, se é Deus falando, não importa se venha nos ferir, nos machucar, ferir os nossos sentimentos, mas o melhor que nós fazemos é, no mínimo, ficarmos calados. Deixarmos o tempo, que é o maior amigo da verdade, responder. Eu fiz uma pergunta aqui no meu esboço. Somente crer. Então lembro do corinho oficial do irmão Branham. Somente crer, somente crer. Jesus disse que é somente crer. Tudo é possível, somente crer. Então somente crer é o bastante? Então eu pus uma interrogação. Somente crer? Somente crer. Eu preguei. Eu creio que vai sair amanhã cedo na Rádio Clube sobre aquela mensagem que converteu o ladrão crucificado. O maior sermão que já houve em todos os tempos foi lá no Calvário. Sermão pregado
sermão recebido, aceito. Ele não se compungiu ao ouvir um conjunto coral cantando, uma dupla, um hino, um solo. Não foi um apelo emocionante de altar. E vieram chorando na frente, e ele veio junto. E puseram a mão na cabeça dele. Não foi nada disso. Parece que a gente fica até implicado com isso, mas não é. É que analisando pelas Escrituras, o irmão Brana disse assim, e São Pedro, no dia de Pentecostes, falou apenas 15 minutos. Não teve chamada de altar, diz o profeta. Como de fato não houve. Mas quase 3.000 almas se compungiram seus corações e se entregaram. E perguntaram o que fazer. Que faremos, varões e irmãos? Pedro, que tinha a chave do reino dos céus, abriu. Arrependei-vos de cada um de vós, seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, baseados nisso, nós podemos ver toda a mensagem, toda a Bíblia. Quando a própria Miriam, irmã de Moisés, fez aquele movimento sensacional de alegria, de júbilo, quando ela viu Israel passar a seco dentro do mar. Aquilo dá um Pentecostes mesmo. E que eles acabaram de passar, olharam para trás, os egípcios estavam sendo sucumbidos, naufragaram, seus inimigos. Se você estivesse lá, você pularia, você choraria, você gritaria, você dançaria, você levantaria os braços, como fez Miriam e todo Israel. Mas logo se esquece, vai passando o tempo. Hoje mesmo me veio uma coisa muito profunda, assim. Porque em determinados instantes você fica sozinha, sozinho. Só Deus pode te consolar. Então parece que ele vem e fala no seu coração. Ele fala assim, você fez muito, eu te usei. Eu passei em frente a uma certa casa que há muitos anos atrás, eu passei numa noite e tinha um velório. E eu lembrei daquele velório. Engraçado. Me lembrei perfeitamente. Todas as vezes que eu passo ali, me lembro daquele velório. Então, aí o Espírito Santo, só posso crer que foi o Espírito Santo. Aquela voz silenciosa, você não estava emocionado, você não estava pedindo a Deus para ele te falar aquilo, você não estava nem pensando naquilo. Deus vem e fala, às vezes, com a pessoa que está rindo lá atrás, brincando, né? Não está nem prestando atenção na mensagem, ele vem e fala para ela. Não é certo? É assim? Às vezes a gente está brincando, né? Deus vem e fala com a gente. Então ele disse assim, eles vão saber de uma coisa, mas não nesta dimensão. O que seria deles se não fosse você? Lá do outro lado eles vão saber. O que seria deles se eu não tivesse você? Se eu não tivesse usado a você? Mas isso eles só vão saber lá do outro lado.
quando chegarem lá do outro lado, é que eles vão saber quão grande benefício eu fiz para eles através de você. Aqui, eles vão ter só mágoa, só ressentimento. Eles nunca vão ter gratidão. Mas lá do outro lado, quando chegarem lá, como eles clamaram, eles vão clamar, dizer assim, quando ele mostrar as feridas nas suas mãos, os judeus vão clamar, Israel, sabe que feridas são essas? Ah, mas isso aí eu fui ferido na casa dos meus amigos. Como José disse, não, vocês não sabiam o que estava fazendo. Tudo que estava acontecendo era bênção para vocês. Mas vocês não sabiam. Agora vocês estão sabendo. Só depois que faça. Aquela mulher vai agradecer por aquele homem, aquele marido. Aquele marido vai agradecer por aquela mulher. Vai agradecer por aquele evangelista. Por aquele pastor. Por aquele diácono. O filho vai agradecer pelo pai, pela mãe. Porque dificilmente nós podemos atinar para isso. Por isso São Paulo disse, sede agradecido. Em tudo dai graça. Irmão Branham disse, ele chegou a dizer outra coisa vivificada pelo Espírito Santo. Porque tem frases na Bíblia, na mensagem, que aquilo tem que ser vivificado para nós. Fica diferente, como aquela ordem do céu, nessa mensagem, sobre Isaías. Ele disse, olha, está acontecendo exatamente do jeito que Deus programou. Não, o que tem que acontecer, vai acontecer. Agora, o ladrão crucificado, ou os ladrões crucificados, eu sempre preguei isso e depois o irmão Branham confirmou. E ele chegou a ponto de dizer que aquele ladrão arrependido representava ele. Ele disse, eu roubei muito, inclusive do tempo de Deus. Tempo, roubei tempo. Rouba-se tempo. Vida ociosa. Começa a falar coisas que vêm na boca. Eu estava pensando assim, mas isso eu sempre sofro mesmo. Se eu souber que alguém falou, de quem falou aquilo, eu brigo também. Mas eu lembro, essa irmã é muito sofredora, é uma heroína mesmo. E ela, outro dia veio no escritório, se mudando para o interior, e problema no coração, mas a moça que sofreu, ela pegou hidropsia, barriga d'água. Quando ela pegou barriga d'água na igreja, então essas irmãs curiosas, mulheres casadas, que quase não têm bem, pouco tempo, já começaram a dizer que ela estava grávida. Agora parece que você vê o quanto sofreu aquela moça. E a barriga crescendo. Uma moça aparece na igreja com a barriga crescendo. Crescida, e quem vai fazer? Está grávida. Agora aquilo deve ter doído demais para ela. Porque ela nunca tinha andado com homem nenhum. Será que ela era Maria também? A Virgem Maria? Porque para ela estar grávida, ela está suposto por obra e graça do Espírito Santo. No entanto, ela estava com hidropsia, barriga d'água. O médico deu 6 meses para ela de vida. Foi franco, falou, minha filha, você tem 6 meses para arrumar a sua vida. Isso aí não existe cura. Não tem jeito. Seu caso não tem jeito. Só que ela está viva até hoje.
Ela expeliu depois da oração aquela água preta. A barriga murchou, a gravidez desapareceu da língua das irmãs. A gravidez desapareceu da língua das irmãs. Agora, eu pergunto, será que aquelas irmãs se arrependeram desse pecado? Será que elas choraram? Será que elas aprenderam isso? Ver as coisas? Por que já vem de tudo demais? Por que já enxerga demais? Por que já sabe demais? Tem gente que fica sem saber muita coisa. Pastor, hoje ele falou lá de um personagem, eu falei, ih, rapaz, eu não estou sabendo não. Eu estou quase como Abraão lá, eu não estou sabendo nada que está acontecendo em Sodoma e Gomorra. Ele parou assim e deu um sorriso. De fato, não estou sabendo não. Mas tem gente que sabe tudo, tanta coisa que acontece, que coisa. Por que será? Por que tem essa facilidade? Essa acessão, essa, como é que fala? A pessoa vulnerável, né? Ela fica vulnerável a saber das coisas. E você nunca fica sabendo da forma correta. E nunca transmite da forma correta. Ou você está diminuindo ou você está aumentando. Você está acrescentando ou está diminuindo uma verdade. Você pode estar certo. Você está aumentando ou está diminuindo. Acrescentando ou diminuindo. E toda a verdade é Bíblia. Por isso que o irmão Branham disse, olha, se você se mete num problema do qual você não tem condição para resolver, você vai ficar culpado daquilo. É onde eu fico até com pena de certos pastores que ficam caçando problemas dos outros, os quais eles não podem resolver, como se não bastasse o seu. Há muitos pastores que gostam disso, alguns que gostam, enquanto outros estão fugindo até da responsabilidade que eles competem, outros ficam chamando. E tem irmãos também que são assim, não é? Agora, aqueles dois ladrões representam, sem dúvida alguma, os dois lados da humanidade. E uma grande revelação que ele teve foi essa: estamos na mesma condição. Nós merecemos. Ambos estavam na mesma condição. Nós todos estamos na mesma condição. Nós estamos crucificados. Gente, vocês pensaram naquilo que o ego de Jesus Cristo é o Espírito Santo? É preciso pensar, raciocinar um pouco, meditar naquilo. E sem dúvida alguma, todos dois estavam lá crucificados com Cristo. Eles estavam com Cristo, crucificados. Esse foi um termo que Paulo usou. Eu estou crucificado com Cristo. Mas todo mundo está crucificada. Por ser humano, essa criança já nasce crucificada. No dia que ela foi concebida, ela já está sendo crucificada. Sentenciada a morrer. Já nasce com a sentença, morrer.
Essa é a dimensão humana. Por isso que o irmão Branham levou até o fim seu ministério como profeta de Deus, como homem de Deus. Porque nesses momentos, ele dizia: se Deus tirar a mão de misericórdia de mim, eu entrarei pelo mesmo caminho. Por quê? A massa humana é a mesma. Carne é a mesma coisa. O bom mesmo é que em português também fosse distinto uma palavra da outra, como é em inglês. A carne humana, flesh, né? Carne humana. Deveria ser outra palavra. Carne. Então tem que falar carne humana, carne de boi, carne de vaca, carne de galinha, carne de porco. Carne humana. Toda carne é a mesma. E tudo que há, que existe, de mal que habita de carne, habita em todo ser humano. Por isso Paulo disse: em mim não habita bem algum. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Para o lado que a árvore está inclinada, é exatamente o lado que ela vai cair. São Martim, na terceira era da igreja, ele foi tão usado por Deus, tão poderoso, que amarraram-no numa árvore inclinada, numa montanha. Veja só, terreno elevado, com a árvore inclinada para baixo, logicamente. A lei da gravidade aí é essa. Essa árvore vai cair em cima dele e esmagá-lo. Vamos ver se o Deus dele pode livrar. Amarraram-no do lado que a árvore tinha que cair. Cortaram do lado, realmente do lado que facilitava ela cair de acordo com a lei da gravidade. Aquele tronco. Mas só que na hora de cair, o poder de Deus inverteu a inclinação da árvore e ela caiu, pois, sobre seus inimigos. Matou alguns desses. Porque caiu o contrário. Morro acima, contrário à inclinação natural dela. E só o poder de Deus pode fazer isso. Nessa inclinação que você tem, que eu tenho, que nós temos, que nós nascemos com ela. E dentro desse complexo tem uma coisa que chama-se língua. A melhor língua que eu conheço é de vaca, de boi. Você bate, ela bate bastante e faz uma língua e come com arrozinho solto. É a coisa mais gostosa que tem. Isso porque ela nunca falou, ela só berrou. Irmãos, isso é tão sério. A gente brinca, a gente ri, mas é séria a coisa. É tão sério que Paulo, isso aqui não pode ficar velho para nós, batido. Às vezes a roupa batida a gente gosta mais dela, né? Que pijaminha velha tem que não pode vestir mais, é o mais gostoso que tem. Tiago 3. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que recebereis mais duro juízo. É que muita gente quer ser mestre, quer ensinar. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres. Não tentem ensinar aquilo que vocês não sabem. Vocês não foram chamados para isso. Então fiquem calados, não tentem ser mestres. Porque vocês podem acrescentar, vocês podem diminuir. Ensinar errado, um caminho errado,
Esse povo ribeirinho, esses pescadores, se eles te ensinar que o peixe está para cima, você pode ir para baixo. Eles não ensinam certo de jeito nenhum, só ensinam errado. Eles não querem que a pessoa da cidade vá encontrar o peixe, ele vai. Só te ensina errado. E tem uma coisa, ensinar é responsabilidade. Ensinar uma criança. A maneira que você alimenta essa criança, você está ensinando a se alimentar. A maneira do asseio, de vestir-se, essa menina, ela está desde que começa a ficar garotinha, ela já está aprendendo a sentar-se direitinho, como a damazinha, né? A mãe está ensinando, puxa o vestido, menina. Ensinando, não é assim que uma moça se assenta e vai ensinando. Ela está ensinando corretamente aquilo que ela aprendeu, aquilo que ela vive. Agora, é claro, essa mãe de short, com essa criança no braço, essa criança inocente, ela está sentindo a nudez da sua mãe. Ela está sofrendo a nudez da sua mãe. Muita gente pensa que não, que um bebê está no berço, recém-nascido, que ele não sente os atos dos adultos, seus pais. São influenciados de uma forma psíquica. Por isso que se generaliza em família determinadas tonterias, determinadas maneiras de viver, torna-se princípio daquela família, torna-se hereditário. Hábitos. A própria maneira de alimentar é um hábito. Eu estou dizendo no rádio, eu sento no restaurante, o povo acha que tem que pedir refrigerante. Preto, vermelho, amarelo, ou branco, de qualquer cor. Vem de cores variadas, para não falar nome. É um hábito errado. É um hábito erradíssimo. E que as crianças vão crescendo daquela forma. Nós somos uma geração pré-diabética. Se você não é diabético, mas é pré-diabético. Você está no pré. Porque o açúcar está em tudo, gente. O açúcar está no arroz, está no macarrão branco, nessa farinha branca, no pão branco. O açúcar está no refrigerante. Você está tomando 3 colheres de açúcar refinado quando toma um copo de Coca-Cola. Ninguém provaria aquele xarope sem açúcar. Ninguém fumaria se não tivesse açúcar no fumo. Mesmo o fumo caipira tem que ter o melaço, tem que ter o açúcar mesmo. Ninguém tomaria café sem açúcar. De 1000 pessoas que tomam café, uma tomaria sem açúcar. A verdade é essa. Até o suco de laranja tem que botar açúcar. Quer dizer, você quer laranja ou quer açúcar? Joga açúcar na boca e come. Você não quer laranja, você quer açúcar. Mamão, você não quer mamão, você quer açúcar. Você não quer a coisa como ela é. Você quer o paladar. E a coisa gostosa é só ter na garganta aqui, ó. Depois, quando cai aqui dentro, a coisa é diferente. Você não sente mais o sabor. Porque se a gente sentisse o sabor quando está no estômago, enquanto estivesse fazendo digestão, a gente estivesse sentindo o sabor
Daquilo, que coisa gostosa não seria, né? Ah, mas que coisa boa. Mas passou da garganta para baixo, acabou o sabor. Acabou o amargo da jurubeba, que vai fazer bem para o fígado. Acabou aquela coisa sem sabor, que é alface, agrião, essas coisas que eu não gosto de jeito nenhum, mas eu como primeiro, enquanto estou com fome. O certo é comer a verdura primeiro. Mas o mau gosto é só enquanto passa por aqui. E o bom gosto também. Será que é uma questão de entender? E pode se tornar hereditário não gostar de determinado alimento básico que é necessário para a família. Fonte de proteínas, fonte de calorias. São hábitos contra os quais nós temos que lutar, tomar posição, que inclusive faz parte do caráter. Agora, ensinar é isso. E ninguém ensina, não tem mestre. Então eu disse, o mestre tem que começar por Tiago 3. Nós estamos vendo um mestre aí que vive falando da vida dos outros, metendo a língua dos outros, cogitando a vida dos outros, difamando, e depois são mestres. Mas o mestre tem que começar por Tiago 3, gente. Porque aquele que... porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso, para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos, é assim que a Bíblia foi escrita, foi assim mesmo. É do jeito que minha mãe falava. Para que nos obedeçam, precisa de freio na boca. E conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Se Tiago conhecesse uma Scania Vabis dessa aí, uma carretona Volvo dessa aí, eu diria, veja essa carreta com 30, 40, 50 toneladas, sendo governada por um volantezinho só, hidráulico. Aí, com um dedo você dirige um carro aqui. Muito mais leve que um Fit. Um jeguinho desse aí, queixo duro desse Switch. Esses carros de miseráveis, né? De pão duros. Vê também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede com um grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo. Um palito de fósforo põe fogo numa savana, numa mata, num pasto enorme de milhares de alqueires. Como começou esse fogo? Com um palito. Agora depois você vai apagar aquele fogo, você acendeu, foi um palito. Apaga ele agora. Quero ver quem quer fazer. Apaga. Você já viu que há pessoas que você não pode ficar perto delas? De repente você já está falando demais também? De repente você está conversando demais? Depois você vem aquela tristeza no coração? E o que melhor você faria era repreender 1, 2, 3 vezes, como a Bíblia ensina, e depois cortar aquela amizade. Cortar mesmo. Dizer, ó, irmã, não tem jeito. Essa já é a 3ª vez que eu te falo, e você não está me fazendo bem. A sua amizade não é amizade, é inimizade. Só me causa mal espiritual. Agora, se você deixa, daí a pouco você
Porque a mesma Bíblia que diz que o adúltero não entra no reino dos céus, que o mentiroso não entra, que o maledicente também não entra, que o difamador não entra. Agora, isso é uma herança que você dá para os seus filhos. O irmão Branham disse isso. Ele disse: aqueles pais mataram aqueles filhos. Aqueles filhos zombaram daquele profeta que era calvo. Por quê? Porque eles ouviram de seus pais. Às vezes pastores, ofícios, ficam aí na boca de crianças zombadas. Por culpa de quem? Por culpa do palito de fósforo. Isso é herança que o diabo não pode tomar, que o ladrão não rouba, que a traça não corrói. Há casas que são assim, às vezes não são nem crentes, mas são rapazes e moças que não falam, que não conversam dentro de casa em lugar nenhum sobre vida de ninguém, nem dos vizinhos. Porque o pai é sistemático, que a mãe é sistemática, porque deu aquele berço, aquela educação de berço, o que significa muito na vida humana. Ora, a língua também é um fogo. Como mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza. E é inflamada pelo inferno. Minha filha, se algum dia você ouvir essa fita, você sabe onde você está, cara. Mas, francamente, eu perguntaria a Deus como que uma moça eleita, que crê no que você crê, quer ser uma jornalista, uma repórter, formar na faculdade para ser repórter, jornalista. Porque com perdão da palavra, esse povo não pode ver carniça de ninguém, tem que sentar em cima, e quanto mais fedida, melhor para eles. Eu não sei, parece que na América existe programa de televisão de boas notícias, só boas notícias. No Brasil não tem nenhum, pelo que eu sei, não tem nenhum. Quanto mais fedida a coisa, melhor para eles. Chama-se furo. É um grande furo. Não sei como. Eu acho que você desistiu disso. Ela está muito longe daqui, eu posso falar aqui, né? Quem sabe essa fita chega um dia para ela. É inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras, como de aves, tanto de répteis, como de animais do mar, se amanta e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. O filho do rei nasceu com orelha de burro. Eu cheguei lá na beira do rio, tem uma cisterna lá, e ela dá um eco. E eu estava gritando lá. Depois eu expliquei para o irmão lá, o caso, né? E eu gritava dentro da cisterna e respondia lá no fundo. O filho do rei nasceu com orelha de burro. Eu respondia lá no fundo. O filho do rei nasceu com orelha de burro. Para aquele que não sabe da história, é aquela parteira que fez o parto num filho do rei lá, né? Nasceu e ela pegou o menino. E o menino tinha orelha de burro. Agora o rei tem que esconder o filho. Me chamou ela e disse: olha, se você contar isso aí, você morre. Porque palavra de rei, próximo, né? E morria mesmo.
Por fim, ela não aguentou e foi num buraco lá, numa cisterna velha abandonada, lá no ermo, lá. E gritou, eu preciso desabafar, eu tenho que repartir isso com o irmão. Eu não aguento sacerdote, minha tigela. Vai procurar serviço? Um sacerdote que diz isso sobre confissões, eu tenho que repartir com o irmão. Você é meia pedra, meio tijolo, meio povo, meio tolo, tem nada de sacerdócio nisso. Ela não aguentou, não suportou. Então ela foi lá no buraco e gritou: o filho do rei nasceu com orelha de burro. E gritou, desabafou. É desabafar, irmão. Eu preciso desabafar, senão eu tenho na psicóloga para me desabafar. Aí, passado um tempo, os boizinhos vai por lá, nasceram umas tabocas lá e cortaram. A gente fazia aquelas clautazinhas, fazia até de cano de mamão verde, né? Hoje ninguém brinca mais com essas coisas, né? E saiu daquelas flautazinhas. Só que quando tocaram as flautas, a lei da natureza fez aquilo. As flautas falavam, o filho do rei nasceu com orelha de burro. Pronto. Aí eles gostaram e começaram a tocar aquilo e passa lá e de repente a coisa chegou com o rei. Ela perdeu o pescoço. Então, não esquecendo daquela caveira. Quem te matou, caveira? Foi a língua. Foi a língua. O idiota pega e vai pro rei dizer, essa caveira fala. Fala aí, quem te matou, caveira? Caveira como ele lá. Mas será que jeito? Meu amigo. Custoso, né? Ai. Que tristeza. E ali começou a suar as mãos. Fala, caveira, não faz isso comigo. Você falou que... O rei falou, olha, não se briga com o rei, não. Joga dentro do calabouço lá com essa caveira lá. Deixa eu conversar com a caveira dele lá. Olha que jogaram lá os dois lá, sozinhos, os dois da caveira lá. Eu não falei pra você que foi a língua que me matou? Ela vai te matar também, viu? Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheio de peçonha. Peçonha é veneno. Peçonha é mortal. Essa língua tem hora que ela merece pimenta, viu? É pimenta mesmo. Tem dia que a gente morde na língua, eu tenho que dói, né? Mas dói. E dá uma vontade de parar de comer, né? Mas que coisa. Principalmente quando a gente está tenso, nervoso, ou se tenso, né? É danado para morder a língua. Ela está cheia de peçonha mortal, ferina, mata, que entristece. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Bom, Brando, se você não tem nem que ficar condenando aquela mulher porque ela fuma, porque bebe, dizer que ele não conhece uma coisa melhor. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Deus te abençoe, irmã. Deus te abençoe. Ih, mas que bênção aquela irmã, mas que bênção. E aquela outra, que lá, irmão. Uma é uma bênção, a outra, a mesma boca, mesma fonte. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Não convém. Agora, isso é convosco. Agora, o irmão Branham diz aqui, na mensagem O Desvelar de Deus, 7 minutos apenas para eu terminar. Agora, se você observar, é parágrafo 62 em diante. Se você observar no começo, uma palavra na página, na Bíblia, em Gênesis, capítulo 1,
nós encontramos que toda enfermidade, toda tristeza, todas as dores de coração, e tudo que sempre aconteceu com os seres humanos veio porque uma pessoa descreu em uma palavra. E ela descreu justamente porque a serpente podia usar a língua, podia falar. Será que dá para... Até os evangelistas, você pode pôr no rodapé de Tiago 3, ó, o desvelar 62, o desvelar 62, né? Esse tem da azul também. Esse é o nosso aqui, né? Mas os paráclitos parecem que são os mesmos, na azul também. Então, toda tristeza, todas as dores do coração, tudo isso, e tudo que sempre aconteceu com os seres humanos veio porque uma pessoa descreveu uma palavra e causou tudo isso. Agora, ligando ao fato de Tiago 3, do assunto em apreço, nós constatamos que se a serpente não falasse, ela não teria derrubado a Eva. Por outro lado, se Eva não tivesse ouvido a serpente, ela não teria caído. A Bíblia diz que a serpente falou com Eva. Falou, usou a língua. Peçonha a morte, velho. O veneno. Usou a língua. Então, ela fez exatamente o que ela tinha que fazer para derrubar a Eva. A humanidade, então. Porque se Adão não tivesse recebido a Eva violada do jeito que ela estava, Deus teria matado a Eva. Naturalmente, ele daria uma outra esposa para Adão. Adormeceria ele, tirava da outra costela a outra, né? Como ele fez com Cristo. Ele repudiou a grande prostituta e tirou uma noiva de Jesus. Mas Adão amava ele tanto que morreu por causa dela, e como Cristo morreu pela igreja. Mas tudo foi porque Eva deu ouvido ao que a serpente falava. Veio porque uma pessoa descreveu uma palavra e causou tudo isso. Isto é a primeira coisa na Bíblia. A primeira. A queda veio através da língua. A morte, cemitério, crime, prostituição, tudo que acarreta um mundo de dores e pesares vem através da língua. Ela tinha faculdade para falar. Era um animal muito bonito, se encanta com coisa bonita demais, sempre cai no laço. Tem gente que só gosta de coisa bonita. Como viu coisa bonita, estarrece. E ele fala desse belo lá no Casamento e Divórcio e outros mensagens, né? Esse belo, esse bonito. Bonito, bonita. Fica olhando assim uma criança, uma menina, e pelo jeito dela a gente sabe que tipo de moça que ela vai ser. Eu fico com pena. Meu Deus, isso vai... Às vezes tem pais que ficam até tristes porque a filha às vezes é um pouco deformada, é isso, que tal, não vai ser uma moça bonita. Sabe que você deveria dar graças a Deus milhões de vezes?
É difícil demais. Todo jeito que olha é custoso. E era lindo demais a serpente. E mais astuta do que todas as animais. Era o elo que existia entre o chimpanzé e o homem. E que a ciência que diz que esse elo está perdido. Está perdido mesmo, porque Deus tirou dela tudo que ela tinha. E botou ela para arrastar no chão. Por último, na Bíblia, você viu o primeiro capítulo? No Gênesis. Agora o último capítulo, no Apocalipse 22. O mesmo Deus disse, quem tirar uma palavra disso, ou acrescentar uma palavra disso, vai ensinar. O que se escreve é língua. O que se acena é língua. A mímica é uma língua. É uma expressão. Um gesto é língua. O olhar é língua. Está falando. Às vezes uma mulher nunca falou determinadas coisas para um homem, mas seu olhar já falou demais. Então, o primeiro capítulo foi a língua, e o último capítulo é a língua. Tira, acrescenta, ensina errado, põe 3 pessoas na divindade, batiza nos títulos, acrescenta, diminui, aumenta fatos, diminui fatos, realidades, fale-se, se incumbe daquilo, de transmitir, transmite errado, fala errado, ensina errado, e fala, e cada vez que fala, quanto mais conversação, mais tropeço, mais erro, mais culpa. E há pessoas que não podem viver caladas. Não pode silenciar nem na hora de um programa de rádio. Parece uma doença. Já introvertida, pessoa calada, orgulhosa, antipática, que conversa com a gente, metida, termos assim. Passa, nunca está nas nossas rodinhas. Não tem como colocá-la. Por quê? Porque é orgulhosa, é orgulhoso. Se é calado, é introvertido, sofre. Se fala demais, se ri demais, se conversa demais, erra demais, fala demais, peca demais. Que coisa custosa, que coisa custosa. Tem gente calado que está falando, mas que qualquer papagaio. Por último, na Bíblia, Apocalipse 22 é o mesmo. Aí você pula aqui, ó, 64, que o tempo já foi. Nós teríamos muita coisa a comentar aqui. E não somente crer, devemos crer na palavra. Agora, não somente crer nela, mas vivê-la. Se nós não a vivemos, então não cremos nela. Isso não é somente crer. Nós simplesmente dizemos o que fazemos. Dizemos o que fazemos. E julgamos os outros pelo que nós somos. Falamos dos outros aquilo que está em nós. Na verdade. Muitas vezes estamos falando dos outros por inveja. Uma inveja inconsciente. Por falta de capacidade. Ou então por falta de oportunidade para realizar aquilo. Se nós não a vivemos, então não cremos nela. Nós simplesmente dizemos o que fazemos. Então, só esse lado aqui. Se nós nos pomos a falar o que vem na boca igual papagaio, nós não estamos vivendo aquilo que nós cremos. Por isso, Paulo disse, muita doença,
muita dor de coração, muito sofrimento, fracos e doentes, dormindo, como diz, dormindo no ponto. Vamos ficar de pé, irmãos. Só tua graça, ó Pai, pode apagar as palavras que já falamos. Não deveríamos ter falado. Palavras descaridosas. Milhões que eu já falei. Só o sangue de Jesus Cristo pode apagar. Palavrões irritados e coisas assim. Termos aprendidos em escola, no meio de mocidade, palavras sujas, palavras que têm sentidos obscenos, e as palavras vão nos condenar ou vão nos justificar, disse Jesus. Vamos voltar para casa, vamos dizer, a nossa passagem está bem paga. Nós queremos nos arrepender antes de falar. Lembrar assim, e frear antes. Quantas vezes a gente agradece por ter obedecido à lei do trânsito e parar no cruzamento, a gente vê que se tivesse entrado, teria trombado. E que vitória quando a gente ia falar alguma coisa e não falou, freou. É uma vitória tremenda. O Senhor nos ajude. Aleluia. Glória a Deus. Ajuda-nos, Pai, nesse sentido. Em nome de Jesus Cristo, pelo Teu poder, nós te suplicamos. Isso é acompanhado de saúde, de paz, de um sono mais tranquilo. É acompanhado de bênçãos. Deus te abençoe, minha filha. Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe, minha irmã. Deus te abençoe, meu irmão. Então Deus abençoe a todos. Deus abençoe os nossos inimigos, suas famílias, aqueles que nos maldizem. Em nome de Jesus Cristo, toda palavra dura seja coberta por estas palavras. Deus abençoe vocês todos, espalhados por essa nação e por outras nações. E Deus não impute nenhum de seus pecados contra mim, contra nós. Em nome de Jesus Cristo, aleluia. Em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, aleluia. Aleluia.